Shalom Abrahá. A pedido dos nossos amigos da ONG, vou contar para vocês sobre a minha época de Yeshiva. Em 1978, meu pai me levou para o aeroporto de Viracopos. Tinha uma música no caminho, 90 milhões em ação. Eu entendi que o Brasil tinha 90 milhões de habitantes. Peguei lá um avião da KLM. O avião não tinha muita capacidade também. Parou na África para abastecer, parou na Holanda, dormi na Holanda, tive que pegar no outro dia outro avião. Cheguei no aeroporto do Ben Gurion, lá em Israel, era o aeroporto internacional de Israel na época. Eu estava saindo com a minha maletinha, de repente estou na calçada, estou na rua. Eu imaginei, não é possível que eu já saí do aeroporto, né? Não tinha quase fiscalização nenhuma. Tipo, Israel era um país muito pequeno e ainda tinham destroços da Guerra da Independência nas estradas, assim, dos lados das estradas que ainda não tinham retirado. Era um país pequeno. Eu chego na estação dos táxis, eu pergunto. Assim, é uma história muito louca, vamos dizer assim. Eu tinha que chegar em Kfar Chabad, na Yeshiva, não conseguia me comunicar com o motorista do táxi, que o hebraico que eu falava, que eu sabia, era um hebraico para estudar Mishnayot, para estudar livros, mas não era um hebraico que dava para conversar. Tentei me explicar para o motorista do táxi. Ele era da Turquia, e os judeus turcos, eles falam um ladino que é tipo um espanhol de 500 anos atrás. Aí a gente conseguiu se virar, me levou para Kfar Chabad. Cheguei lá com a mala, Yeshiva muito grande, tinham 200 alunos. Subi para o Beit HaMidrash, abri um livro e comecei a estudar. Uma história assim, fora do comum. O menino veio conversar comigo. E o sotaque dos brasileiros, quando você fala português, lá em Israel parece que você está falando russo, pelo som, né? Então, perguntaram que língua que eu falava e tentaram falar comigo em russo, não deu certo. E até que eu falei, olha, Brasil, Brasil. E, por incrível que pareça, tinha lá naquela yeshiva um vizinho meu, Zeca Menashe, vizinho meu aqui de São Paulo. Ele chegou e falou: o que você está fazendo aqui? Falei: vim estudar Torá. Tá ótimo. Ele me levou para o rabino da yeshiva. Começou a minha carreira na yeshiva. O rabino falou: para entrar nessa yeshiva, você tem que saber uma página de Gemara com Urash e Tosfot, passar por uma prova e Gesundheit. Vamos lá. Deixei agendado, tarefas agendadas. O Zeca Menashe me levou para Jerusalém e entrei numa yeshiva chamada Dvar Yerushalayim. Era uma yeshiva para Balei Tshuva, tinha aula em espanhol e começamos eu teria que, em alguns meses, eu teria que saber já uma página de Gemara com Urash e Tosfot para poder entrar em qualquer uma das classes lá em Kfar Chabad. Em 6 meses eu consegui chegar a esse nível. Voltei para Kfar Chabad, fiz a prova, fui aceito. Os nossos professores lá, para vocês terem ideia de quem era o nosso professor de Hassidut, era o Rav Mendel Futefas. Rav Mendel Futefas, ele era um grande tzadik. Uma pessoa que na época do comunismo na Rússia, ele conseguiu salvar milhares de judeus. Ele fazia passaportes falsificados para tirar os judeus da Rússia. E até que um dia pegaram ele, o governo soviético, mandaram ele para a Sibéria. Ele sobreviveu lá 10 anos de um campo de trabalhos forçados. Dentro desses 10 anos, um dia, eu falei: não aguento mais. Ele tem que escrever uma carta para o Rebbe. Imagina, num campo de trabalhos forçados na Sibéria. Aí ele sentou e ele imaginou que ele está escrevendo uma carta para o Rebbe, contando para o Rebbe toda a situação que ele está passando.
ele se lembra disso como se fosse... contou pra gente essa história pessoalmente. Alguns anos, depois que deu 10 anos de prisão no campo de trabalhos forçados, ele conseguiu fugir da Rússia, foi para a Inglaterra, a família dele tinha fugido para a Inglaterra. Eles falaram, olha, tem uma carta do Rebbe para você, para esse nosso endereço aqui, de data tal. Era a data que ele tinha pensado que ele está escrevendo uma carta para o Rebbe, e ele viu, abriu a carta do Rebbe, tinha a resposta para aquelas perguntas dele. Então esse Rav Mendel Futerfas, ele era um tzadik muito grande. Contou pra gente muitas historinhas, e ele ia com casquete, assim, aquela roupa que se usava tradicional mesmo na Rússia. Tinha o Rav Lando. O Rav Lando, ele hoje, atualmente, ele é rabino-chefe de Bnei Brak. O pai dele, o Rav Yaakov Lando, ele era o rabino-chefe de Bnei Brak naquela época. E uma vez ele levou a gente para conhecer o pai dele pessoalmente, ouvir historinhas do pai dele. Uma das histórias, para vocês terem ideia do que se trata, de quem eram esses tzadikim, essas grandes pessoas, o pai dele, o Rav Yaakov Lando, ele era Hassid do Rebbe Shalom Ber de Lubavitch. Era 2 Rebbes atrás. Tem o nosso Rebbe, tem o Rebbe anterior, e o Rebbe Shalom Ber de Lubavitch, que é o pai do Rebbe anterior. E naquela época os comunistas estavam fazendo, Deus me livre, destruindo o judaísmo. E o Rebbe cogitou várias opções, assim, o que ele vai fazer para resolver esse problema. Um dos Hassidim do Rebbe era uma pessoa muito rica. Ele falou para o Rebbe, olha, eu tenho uma solução, eu pego meu dinheiro e vou embora para os Estados Unidos, é a melhor solução. O Rebbe falou, não, a gente precisa do seu apoio, a gente precisa de você aqui. E o Rebbe falou, eu prometo para você que você vai estar comigo no paraíso, você não vai precisar estudar toda a Torá que eu estudei, não vai precisar fazer... o simples fato de você me dar esse apoio, a minha Torá vale para você, o seu apoio vale para mim, nós chegamos ao mesmo nível espiritual. Quer dizer, você apoiando um Talmid Chacham, lá em cima é considerado que você está no mesmo nível que ele. É um trabalho em equipe. Então, o Hassid, ele concordou, mas, vamos lá, então fazer um negócio, um contrato verdadeiro. Ele falou, Rebbe, então vamos, o que é um contrato pela Torá? Para fazer um contrato pela Torá, a gente tem que levantar um lenço, levantar um garto, e isso é considerado que a negociação foi feita. Antes disso, cada um dos lados pode voltar atrás. Então esse Hassid, o Rebbe prometeu para ele que ele vai estar enterrado ao lado do Rebbe, e que lá em cima no Gan Eden os dois vão estar juntos. Então o Hassid concordou, ele falou, então você vai ensinar a Torá, eu vou patrocinar, e vamos fazer então o contrato de acordo com a Torá. O Rebbe deu o lenço dele, o lenço do Rebbe Shalom Ber de Lubavitch, deu para essa pessoa. Eles levantaram esse lenço, assumindo esse ricaço, ele levantou o lenço, assumindo que ele aceitou esse contrato. O negócio foi feito. Então, quer dizer, o ricaço teria que ser enterrado ao lado do Rebbe, e lá no paraíso ele estaria junto com o Rebbe. E depois que os dois faleceram, então, óbvio, o ricaço, antes dele falecer, ele falou para a família, olha, está aqui o lenço do Rebbe, que é o contrato comigo lá em cima, não quero sair desse mundo sem esse lenço, para mostrar lá em cima que eu vou direto para o paraíso, nível Rebbe de Lubavitch. Então ele pediu para colocar o lenço, na hora que enterrassem ele, colocar esse lenço em cima dele. E foi feito assim, de acordo com o que ele pediu. O Rebbe pediu para enterrar esse ricaço ao lado dele, e o ricaço pediu para colocar o lenço em cima dele, e foram enterrados assim. E o Rav Yaakov Lando, ele contou que chegou
o governo russo ia desapropriar o cemitério, tirar as pessoas dos túmulos para fazer alguma estrada, alguma coisa. E tinha que salvar o túmulo do Rebbe. Então eles foram um grupo de voluntários, né, no meio da noite, voluntários que se pega manda para a Sibéria para 10 anos. E Deus me livre, assim, os russos sempre foram um povo muito cruel, não precisa... Hoje em dia a gente vê isso abertamente, né, o que eles fazem, assim, crimes de guerra, coisas assim. Antigamente era muito pior. Hoje eles estão muito mais delicados, mais civilizados, né? Então, se eles pegavam, acabou. Então todos os voluntários sabiam que eles estavam dando a vida pela causa. Na hora que abriram o túmulo do Rebbe, um dos voluntários, não me lembro se era um médico, uma pessoa assim que entendia do assunto, ele falou: desculpa, essa pessoa que foi enterrada aqui hoje, ele está intacto, o corpo dele está intacto. E aí o Rav Landa falou: não, esse aqui é o meu Rebbe. Quer dizer, ele está tantos anos já enterrado e não aconteceu nada. Os bichinhos ficaram com medo de comer o corpo dele. Mas o Rav Landa falou: mas a gente vai ter que desenterrar também o Ricasso, porque o Rebbe falou que ele vai ser enterrado do lado dele. Então vamos levar os dois. Um tem que estar ao lado do outro. Aí desenterraram o túmulo ao lado, e o que tinha lá? Um esqueleto com um lenço totalmente intacto sobre ele. Era o lenço do Rebbe. Ficou lá dezenas de anos, todo o corpo daquela pessoa foi comido pelos bichinhos, só sobrou o esqueleto, mas o lenço, quer dizer, a roupa que a pessoa estava vestida, que um enterro judaico você coloca uma mortalha. Então a roupa, os bichinhos comeram, todos os bichinhos comeram, o lenço do Rebbe os bichinhos não tocaram. Quer dizer, então esse era o meu professor, o Rav Landa, que hoje ele é rabino-chefe de Bnei Brak. Ele herdou o cargo do pai dele, que era o Rav Yaakov Landa, o rabino-chefe de Bnei Brak. Esse é o Rav Yaakov Landa. Não sei se dá para ver. Aqui tem um reflexo. Oh, agora... Ai, vocês viram? Então depois a gente... deixa... Agora deu para ver mais nítido. Minuto só. Há problema com a iluminação. Não, então... colocar como capinha. A gente pode colocar como capinha. Então, não, mas... eu não sei se a foto tem direitos autorais. Hoje em dia... tem que tomar cuidado com tudo. Fotos do Rebbe, eu sei que não tem direitos autorais, porque quem fotografou o Rebbe não pediu para o Rebbe... quer dizer, o Rebbe não deu direitos autorais para ninguém. Quem fotografou ele, o Rebbe fez vista grossa. Mas foto do Rebbe não tem direitos autorais. Quer dizer, a pessoa não comprou do Rebbe esses direitos autorais. E o Rebbe é pessoa pública. O Rebbe sempre falou que ele é pessoa pública, ele é de todos. Ele é o Rebbe de todos. Esse é o detalhe. A filha dele, a esposa dele, Remushka, ela testemunhou no tribunal na América que o Rebbe, ele é dos Hasidim. Então, foto dos Rebbes não tem direitos autorais, a não ser que seja um desenho, alguma coisa assim. Agora, o Rav Landa, eu não sei, então, vamos em frente. Nossos professores na Yeshiva, estava contando para vocês, eram pessoas assim de alta... pessoas que eles tinham um histórico. A diferença entre os judeus da Rússia na época dos comunistas e depois de outros países é que a pessoa que era um rabino na Rússia, como no caso do Rav Yaakov Landa, né? Que ele era rabino na Rússia desde 20 anos de idade, e o Rebbe Arashab, o Rebbe Shalom Ben de Lubavitch, pediu para ele ser rabino lá na Rússia Branca com 20 anos de idade. Então, uma pessoa como o Rav Yaakov Landa, uma pessoa como o Rav Mendel Futefas, imagina um rabino na época da União Soviética. Ele dava aulas de Torá, não recebia um centavo para isso. Se pegavam ele, se suspeitavam que ele deu aula, não precisava ter flagrante.
se tinha suspeitas, se tinha pistas, se tinha indícios de que ele estava dando uma aula de Torá, ele era mandado para a Sibéria, morria de frio lá, recebia todo dia um pedacinho de pão. Se conseguia trabalhar, quer dizer, de acordo com o trabalho que ele fez, ele ia receber um pedacinho de pão maior ou menor. Então você imagina a pessoa, para ser um rabino na época dos comunistas, você imagina que a pessoa ele era Lechem Shamayim. Ele era rabino por motivos religiosos. Não tinha interesse nenhum. Quer dizer, arriscava a vida, não ganhava salário. Então era rabino por motivos religiosos. Então esses meus professores, eles eram assim. A gente sabia que eles eram de verdade, porque eles eram rabinos num país que eles não ganhavam salário para isso. E se o governo pegava, mandava para a Sibéria. Então a gente sabia que eles eram de verdade, assim, que eles eram rabinos por motivos religiosos. Porque eu falo por motivos religiosos que dizem nossos sábios que depois que o Mashiach chegar, não vão ter mais conversões ao judaísmo. Por que não vai dar para fazer uma conversão ao judaísmo depois que o Mashiach chegar? Que a conversão ao judaísmo, ela tem que ser por motivos religiosos. E na hora que o povo de Israel se torna o povo mais importante do mundo, e você ser um cidadão do futuro país de Israel, não o Estado de Israel de hoje, que lá como se não está nesses padrões, né? Lá se a pessoa se converte por motivos religiosos, porque só para se sujeitar a morar num lugar como Israel, está mal localizado, né? Tem o Irã lá em cima, tem o Irã, agora tem presença na faixa de Gaza, tem presença no Líbano, por meio da Hezbollah, na Síria, por meio do Assad, no Iraque, no Catar, no Teimã. Então a pessoa que se converte ao judaísmo em Israel é por motivos religiosos, que ele está arriscando a vida mesmo. Agora, no futuro, que vai ser a época do Mashiach, aí não vai dar para saber se a pessoa está se convertendo por motivos religiosos ou para ter os direitos, tipo a pessoa hoje quer emigrar para a Inglaterra ou para os Estados Unidos. Imagina que o governo americano fala, olha, você se converte à religião da América, você tem direito a passaporte americano. Todo mundo faria isso, sem acreditar, não por motivos de idolatria, mas por motivo de cidadania. Então, a mesma coisa em relação à época do Mashiach. Sendo que o tribunal rabínico ele tem que saber que a pessoa está se convertendo ao judaísmo por motivos religiosos, então, na hora que a pessoa sai ganhando muito com isso, não dá para saber se os motivos são religiosos ou se tem outros motivos por trás disso. Por causa disso, nossos sábios, na época do rei Salomão, eles pediram para não fazer conversões naquela época, porque você não sabia se a pessoa que estava se convertendo, ela se converteu por motivos religiosos ou outros motivos. O próprio rei Salomão não aceitou essa sugestão, e ele tinha o tribunal rabínico dele, e ele fez conversão de várias mulheres, porque eram alianças militares. Ele converteu a filha do faraó, se casou com ela, então tipo, o Egito daquela época era tipo os Estados Unidos hoje, tipo, se alguém te ataca, então atacou o genro, né? Então o Egito antigo teria que ser aliado de Israel, porque o rei Salomão era casado com a filha do faraó. Nossos sábios, eles foram muito contra isso. Eles falaram, olha, até a decoração do palácio dela era a decoração egípcia. Muitas daquelas coisas eram idolatrias. Então eles consideraram como se o rei Salomão tivesse feito idolatria, como se as esposas dele tivessem feito idolatria por causa daquela decoração. Que tipo assim, ele foi muito político, e nossos sábios falaram, ele não tem como saber. E qual era o lado dele? Então, ele tinha um tribunal rabínico, ele fez a conversão daquelas mulheres. Qual era o lado dele? Que elas eram princesas, e elas tinham tudo. Então, elas não estariam se convertendo porque elas já eram princesas. Por interesse, porque elas já eram princesas. A filha do faraó não teria um interesse
e se casar com o rei Salomão por motivos econômicos ou uma coisa assim, porque ela já era uma princesa. Então esse foi o motivo que ele levou em conta. Ele falou assim, olha, ele se casando com elas, ele faria alianças militares, elas não estão se convertendo por motivos econômicos, porque elas já vêm de famílias ricas, mesmo que o país não era tão rico como o país dele, mas a família delas era tudo desproporcional, né? Quem era rico no Egito era mais rico do que um rico hoje. Então as famílias eram muito ricas. Então o que o faraó tinha, com certeza se comparava, não ficava muito para trás do que o rei Salomão tinha particularmente, assim, pessoalmente. O país do rei Salomão era mais rico, mas as famílias estavam mais ou menos no mesmo nível. É como você falou, hoje tem o rei da Inglaterra e o primeiro-ministro. O primeiro-ministro da Inglaterra tem muito mais dinheiro do que o rei. Mas os dois são alta sociedade. Então o rei Salomão, ele determinou assim, ele falou, sendo que essas mulheres também eram alta sociedade, então elas não estariam se convertendo por interesse material, mas os nossos sábios falaram que nessa época eles não concordavam que fossem feitas conversões, e na época do Mashiach também não. Inclusive o Arizal fala sobre isso, dá um motivo espiritual, por que não vão ter conversões na época do Mashiach? O que vem a ser uma conversão? Uma alma judia, uma alma divina, ela cai nesse mundo no corpo de um goi, no corpo de alguém que não é judeu. Nós vimos um caso assim, estudamos ontem sobre as almas animais. A alma do leão, a fonte da alma do leão está acima da fonte da alma do boi. Então por isso o corpo do leão aqui nesse mundo é mais forte e mais resistente do que o corpo do boi. Mas depois que essas almas caíram para esse mundo, elas não sobem mais. O que caiu do mundo do Tou, caiu e ficou. Está ligado à raiz? Está ligado à raiz. Mas subir não sobe mais. Então o leão, ele vai ficar naquele nível baixo que ele desceu. O boi não desceu tanto. Então o boi é um animal puro, o leão é um animal impuro. A raiz do leão é mais elevada, mas sendo que ele caiu, ele já ficou caído. Ele não vai voltar. O que caiu do mundo do Tou, depois vai ser revelado nesse mundo, o lado oculto disso, etc, etc. Mas a nossa alma animal, que também é proveniente do mundo do Tou, ela caiu até esse nível de mundo de Asiá, e ela não volta mais para o nível de mundo do Tou, mas ela tem características do mundo do Tou que vão ser benefícios para nós na ressurreição dos mortos. Isso vai ser uma aula à parte. Então, voltando agora para o assunto da Yeshiva, né, que a gente dá uma escorregada para fora. O negócio que não vão receber, só terminar, não vão receber conversões na época do Mashiach, que essa alma judia que caiu no corpo do Goi, já não vão mais ter na época do Mashiach, quer dizer, eles já se converteram antes. O que vai ter, e muito na época do Mashiach, tribos perdidas que vão voltar, 10 tribos perdidas. Imagina que nós somos a tribo de Eudá, com um pouquinho da tribo de Benjamim, com um pouquinho dos Kohanim, com um pouquinho dos Levim, e já somos mais de 15 milhões de judeus no mundo. Então imagina 10 tribos, e ainda tem especulações, vai saber quem eles são, quer dizer, eles se assimilaram. Então Mashiach, quando tiver Geulah, ele vai determinar cada uma dessas tribos, quem são os Kohanim que estão no meio deles, que não se casaram com mulheres que não eram adequadas para eles, que os Kohanim continuam sendo Kohanim. Por isso está escrito em livros de profetas que dos Goim vão vir os Kohanim, sacerdotes. Como pode ser? A pessoa que se converte ao judaísmo, ele é um guer, ele não pode ser um Levi, não pode ser um Kohen. Porque o Mashiach vai revelar que eles eram Kohanim no meio dos Goim, que eles viraram Goim, mas não se assimilaram. Continuaram se casando entre si,
os filhos continuaram sendo Kohanim, quer dizer, eles só mudaram de religião, mas não mudaram de povo. E aí eles vão voltar para o judaísmo. Isso vai acontecer muito na época do Mashiach, que aí vão voltar todos aqueles descendentes de judeus, descendentes daqueles cristãos novos, daquelas pessoas das cruzadas, da Inquisição, e 10 tribos perdidas, quer dizer, vai ter 1 bilhão de judeus e ninguém vai ser convertido. A conversão mesmo é quando uma alma de um judeu cai no corpo de um goi, isso já não vai mais ter na época do Mashiach, que isso já não chega até lá, esse fenômeno. É um fenômeno que termina antes. Então, voltando para o nosso assunto agora, voltando, por escorregamos. Uma pergunta só, Rabino. Sim, a nossa diretora, muito obrigado por participar da nossa aula. O senhor, por ser um rabino, por entrar nessa estival, o senhor está falando da sua estivar, né? Sim, então Retimene Kfar o senhor foi bem tratado? Como que foi a sua... isso, então esse é o detalhe. Além detalhe de ter que falar o hebraico, mais importante. Né? Foi um requisito. Então eu estive 6 meses em Dvar Yerushalayim, que era uma yeshiva litait, yeshiva lituana. O que eles chamam de yeshiva lituana lá em Israel, em Israel tem muito assim, coisas regionais. Tem yeshiva de judeus árabes, que era Porat Yosef, yeshiva de Sefaradim. Porque os judeus árabes são chamados de Sefaradim, que eles eram judeus da Espanha de 500 anos atrás. A Espanha era um país árabe, a Espanha era Império Árabe. Sempre Europa e Espanha, Europa e o Império dos europeus, o Império dos árabes foram impérios paralelos. Então, quando teve a invasão dos europeus, quando teve lá a perseguição dos cristãos contra os judeus, que os europeus eles determinaram que a Espanha vai ser país europeu, os judeus espanhóis, que eram judeus árabes, eles fugiram da Espanha. Dona Isaac Abravanel saiu de lá com 600 mil judeus. Eles foram para a Síria, para o Líbano, para a Turquia. Então esses judeus da Síria, do Líbano, do Iraque, do Marrocos, do Egito, eles são os judeus que fugiram da Espanha. Então eles são chamados de Sefaradim. Eles não gostam que chamam eles de judeus árabes. Porque quem chamou tinha o Rommel, o general dos nazistas que conquistou o norte da África, ele falou que os judeus norte-africanos, eles são árabes de religião judaica, eles não são judeus. Então, sendo que eles não são judeus, não precisa matar eles. Assim, os nazistas decidiram não matar os judeus marroquinos porque falaram que eles são árabes de religião judaica e que não era uma perseguição religiosa, era uma perseguição racial. E eles não são de raça judia, assim falaram os nazistas, né? Então, lá em Israel, por exemplo, quando eu falava para alguém aí do Sharaber, tipo um judeu árabe, ele não gostava, né? Ele falou, não, eu sou judeu, não sou um judeu árabe, né? Então, então tem esse conceito, Sefaradi é mais bonito. E Sefaradi, tipo, você fala, ele não é bem um judeu árabe, né? Ele é um Sefaradi, tipo, é mais delicado, né? Mas, na verdade, os judeus separados são judeus árabes de fala árabe, de aparência árabe, de tudo. Então, eles têm a shivá deles, que era Porat Yosef, lá em Yerushalayim. Aí até me ofereceram, se eu quisesse estudar em Porat Yosef, seria mais fácil. Seria tipo, porque em Kfar Chabad se estudava Hassidut, se estudava Gemara, e o nível da Gemara teria que ser o mesmo nível, como se não estivéssemos 4 horas por dia estudando Hassidut. Quer dizer, a gente tinha que se esforçar em dobro, porque eram 2 categorias de matérias judaicas, e a gente tinha que estar no mesmo nível das outras yeshivot. Na yeshiva litait, só se estudava Gemara. Era a mentalidade dos judeus da Lituânia. Hoje não sei se tem muitos judeus na Lituânia, deve ter um Bet Chabad, alguma coisa assim, mas antigamente a Lituânia era um país que tinha muitos judeus, e a mentalidade deles era estudar somente o lado revelado da Torá. Então, nesse assunto de Gemara, eles se destacaram. Então eu entrei nessa yeshiva de Dvar Yerushalayim, estudei lá 6 meses. Quando já estava sabendo como traduzir uma página de Gemara, eu digo assim, traduzir, quer dizer, entender o que está acontecendo lá. Uma página de Gemara em aramaico, a Mishnah em hebraico, depois tem o Rashi, Tosafot,
consegui explicar uma página de Gemara, qualquer página que me perguntassem, aí fui fazer a prova em Kfar Chabad. E graças a Deus, tinham mais 3, 4 pessoas que vieram fazer essa prova comigo. E Baruch Hashem, como Hashem faz os milagres, as classes já estavam no limite máximo. E sendo que éramos algumas pessoas, então eles falaram, vamos colocar para vocês um novo professor. Colocaram para a gente o Rav Ofen, que hoje é um grande rabino lá em Israel. Mas ficou uma classezinha de 5 alunos. E ficou super fácil para acompanhar. Aí era tipo uma aula particular. E os rabinos, eles estavam sempre ocupados. Eles não sabiam o que estava acontecendo nos dormitórios. E aí me falaram que eu posso pegar minha malinha e ir para um dormitório. E tinha lá 2 andares, na minha época, hoje já tem 3 andares, eram 200 meninos. E tinham quartos assim com 2 beliches e uma cama no meio, e os meninos faziam festa lá, mas não tinha lugar. E aí, depois que eu fui ponta a ponta nos 2 andares, e até o Zeca Menashe, que estava lá, esse meu amigo, ainda estava lá, ele falou, olha, vem comigo, ele estava indo para Kriyat Arba, para uma yeshiva que tem uma estrutura muito boa. Eu falei para ele, não, a estrutura espiritual de Kfar Chabad é o que está me interessando. Ele falou, lá em Kriyat Arba você vai ter uma mesinha, uma escrivaninha com a sua lâmpada particular. Eu falei, não, quero estrutura espiritual. Não estou procurando material, estou procurando espiritual. O senhor tinha que idade, Rabino? 18 anos. Comecei a chegar com 18 anos. Mas aqui no Brasil, eu estava na aula de Mishnayot, do Rav Laniado, eu estava em várias aulas no Beit Yaakov, da Bela Sintra. Então eu cheguei já sabendo traduzir a matéria, né? Mas não conseguia ainda... Desde os 9, né? O senhor desde os 9, desde os 9 que o senhor começou a procurar. Eu pegava minha bicicletinha, ia lá para o Beit Yaakov, e assim, conheci o Zeca Menashe no Beit Yaakov. E descobri que ele era meu vizinho. Eu morava no Paraíso naquela época, né? Depois que eu mudei para Israel, aí meus pais mudaram aqui para Butatã. Meu pai falou que ele quer agora escrever os livros dele, ele quer uma casa com passarinhos, e continuação da história assim. E acertou, tem muito passarinho. Baruch Hashem, Baruch Hashem. Aí, então, aí continuação. Eu fui de ponta a ponta. Tinha o Rav Menashe Altois, o Rav Pinchas Altois, que hoje são grandes rabinos lá em Israel. O Rav Pinchas Altois, o Rav Menashe Altois é rabino de Kfar Tivon. O Rav Pinchas é rabino de Holon. Aí eles me conseguiram, me deixaram ficar no quarto deles temporariamente, e até que eu falei, sabe o quê? Eu vim do Brasil. Mesmo que a gente é a primeira geração aqui, mas chegamos a conhecer o Brasil. Então eu falei, eu vou fazer aqui um puxadinho. Ninguém sabe o que é uma favela. Eu vou fazer aqui um puxadinho. Aí eu conversei com um árabe que limpava a yeshiva. Perguntei se tem um quarto com pedaços das camas e tudo. O Muhammad, chamava Muhammad, era um cara muito engraçado. Todo mundo era amigo dele, assim. Ele era um árabe, assim, muito engraçado. Me levou para a sala onde tinha todo o ferro velho da yeshiva. Aí peguei as peças que eu precisava. Entre 2 quartos tinha uma mirpeset. Mirpeset era tipo uma varanda. Aí eu fiz o puxadinho. Depois que eu fiz o puxadinho, chegaram mais 2 alunos. O filho do Rav Mahputz de Rehovot. Rav Mahputz era um grande tzadik, grande cabalista. Estudei com ele depois, posteriormente, também estava no coelho dele. E chegou o Noam Erpas, que hoje é um grande rabino em Jerusalém também. E os 2 não tinham onde dormir. Aí me pediram se eles podem participar do puxadinho. Aí eu falei, a favela está aberta ao público. Não tem problema, é um patente brasileiro. A gente fez uma favelinha. Entre 2 quartos fizemos uma favelinha. E os rabinos nunca verificaram, nunca entraram para olhar, porque nós éramos adultos, né? Acima de 18 anos, os rabinos não tinham obrigação de verificar se alguém está... Agora, se tinha, Deus me livre, um aluno passando mal, alguma coisa assim, aí imediatamente
levavam ele para o hospital e contar para vocês uma história dentro desse contexto. Estava na Yeshiva e aconteceu uma coisa paralelamente ao fato de estarmos na Yeshiva. Estava lá estava estudando com a gente naquela época o Israel Zaguri, que hoje é rabino de Belém, o rabino Tawil, que é rabino do ABC aqui, e nós éramos nessa época específica éramos 3 brasileiros que cada um tinha uma origem diferente. O de Israel era origem marroquina, o Tawil era libanês, e meu pai tinha vindo da Itália depois da guerra, perdeu a guerra contra os americanos e fugiu para o Brasil, e cada um de um país diferente. Mas o que aconteceu? Na cidade de Holon, que é uma cidade ao lado de Kfar Chabad, próxima a Kfar Chabad, uma mulher entrou no Bet Chabad. Naquela época tinha o Rav Zisha Partizan. O Rav Zisha Partizan, ele na Segunda Guerra Mundial, ele era um partizan, um guerrilheiro judeu na Polônia. E depois vou contar uma história dele também. Assim, ele ia com uma garrafa de vodka dentro do paletó, uma garrafinha pequenininha, e a gente encontrava ele no meio da rua. Ele falava: primeiro fala o Lechaim. Tirava a garrafinha para o Lechaim, muita alegria. Eu falei para ele: uau, que legal, né? Mas ele falou: olha, você não sabe, se você estivesse lá na Polônia na Segunda Guerra Mundial, você ia estar dançando agora no meio da rua. Eu só estou com a garrafinha dentro do Lechaim aqui, mas se você tivesse passado pelo que eu passei lá, você ia estar dançando na rua. O filho dele, o Vilimovsky, que se chama Rav Levi Vilimovsky, tinha um Beit Chabad em Holon. E chegou uma mulher, estava lá em prantos. Ela falou para ele: eu quero comprar uma mortalha, né? Vocês têm aqui loja de artigos judaicos, preciso de uma mortalha. Aí ele perguntou: uau, para quem que é essa mortalha? Deus me livre. Ela falou: para o meu marido. Aí ele falou: coitado, Baruch Dayané, mas quando ele faleceu? Não, ele ainda está vivo. Aí o rabino se espadou, ele falou: ele está vivo e você quer uma mortalha para ele? Deus me livre. Ela falou: não, mas ele vai morrer em algumas horas, porque está faltando para ele uns glóbulos brancos. Se ele não recebe uma quantidade de glóbulos brancos de sangue O positivo, vírgula, não sei quantos detalhes, ele morre em algumas horas. Essa pessoa se chamava Dr. Fuchs. Era um médico naturalista. O Levi Vilimovsky pegou a mulher, levou ela para Kfar Chabad, conversou na nossa frente com o Rosh Yeshiva. O Rosh Yeshiva pediu para ligarem do escritório. Naquela época não tinha celular. Pediu para ligar. Eles ligaram para uma radiotáxi da cidade de Or Yehuda, que era uma cidade ao lado de Kfar Chabad. Pediram para trazer todos os táxis da cidade. Simplesmente todos os táxis da cidade para Kfar Chabad. Veio lá uma fila de não sei quantos táxis. Éramos 200 meninos. Cada táxi entrava 5 ou 6, empurrando bem empurrado. O Rosh Hashanah Rabbi Katz pediu para todo mundo entrar nos táxis. Falou: todo mundo agora entrar no táxi. O que a gente vai fazer? Ninguém ficou sabendo. Só a ordem foi entrar no táxi. Todo mundo correu para os táxis. Tá bom, ficou uma fila de táxis de não sei quantos táxis lá. Todos os táxis foram para Holon, para o hospital. Chegamos no hospital, descemos, todos religiosos, de chapéu, de paletó. O hospital imediatamente tocou a sirene e fechou portas de emergência, que pensaram que era um protesto, porque pelo judaísmo é proibido fazer uma autópsia, a não ser que tenha suspeita de envenenamento, tenha suspeita de assassinato. Então, para salvar uma vida, para salvar a pessoa de ser indiciado por assassinato sem que ele tenha sido assassino, para salvar uma vida, é liberado fazer autópsia. Mas se não, só fazer por fazer, para que estudantes possam estudar a medicina, aí você não pode fazer a sua autópsia num judeu. E eles deviam estar fazendo lá. Devia ter rolo, senão não fechariam as portas. Fecharam as portas, não. Tipo, imaginaram que a gente descobriu o rolo, a gente foi lá protestar.
Aí até que explicaram para eles que viemos fazer doação de sangue, de glóbulos brancos. Aí eles inverteram, colocaram o hospital em situação de emergência, situação de guerra, tipo. E aí entramos para fazer exame de sangue. Todo mundo que fez exame de sangue, éramos 200 meninos na Shiva, somente nós, os 3 brasileiros, que a gente tinha esse tipo de sangue O positivo. Eu me lembro que a minha mãe tinha O positivo também, minha mãe era libanesa. Então, o Tawil é libanês também, Tawil é de Beirute. Sim. E então, assim, pode ser que tenha a ver com o tipo de sangue do meu pai, eu não me lembro, mas o da minha mãe eu me lembro que era O positivo. Então pode ser que O positivo. Também a gente tem uma ligação. Aqui é um negócio. E não é fácil de achar O positivo. Mas tem a ver com a alma isso. O que acontece na prática, nós 3 tínhamos esse O positivo, vírgula, mais 3, 4 coisas, porque senão o corpo dele rejeitava. E entramos numa máquina, eu tive que assinar um termo que posso pegar uma infecção hospitalar que vou ficar sem glóbulos brancos por 2, 3 horas até o corpo reproduzir esses glóbulos brancos, e Deus me livre, se eu morro lá, problema meu. Então a gente tinha que, em primeiro lugar, assinar um termo de responsabilidade. Começou o Rabino Tawil, entrou nessa máquina, ela te tirava o sangue, tirava os glóbulos brancos e colocava o sangue de volta pelo outro braço. Rabino Tawil desmaiou. Eles tinham uma lei no hospital que se a pessoa desmaia, é perigo, então ele foi desqualificado. O Rabino de Israel, ele só estudava o tempo todo, uma pessoa altamente dedicada aos estudos, e ele não comia. Então ele era magrinho, ele estava no osso. E eu, mesmo que eu chegava atrasado no refeitório 1, 2 horas, mas eu comia. Então, eu comia atrasado, mas comia, né? Então, o Tawil foi desqualificado. De Israel não tinha o suficiente. Chegou a minha hora. Aí eu, quando eu descia para o refeitório, só tinha facas. Quer dizer, já usaram todos os garfos, todas as colheres. E a comida tudo fria, né? A comida fria, eu pegava aqui um pãozinho que sobrou de uma mesa, outra coisinha que sobrou de outra mesa, eu fazia o meu prato com um pouquinho daqui, um pouquinho de lá. Era para combinar com o puxadinho, né? Combinava com o puxadinho. Muito bom, muito bom. Aí o enfermeiro lá, o médico, ele falou, olha, você vai ter que ir até o fim. Quer dizer, senão o cara morre. Quer dizer, se a gente não consegue com você esses glóbulos brancos, a pessoa falece. Então, mas você vai se expor a um perigo maior. Aí assinei um novo termo, quer dizer, uma exposição maior. Mas eu falei, olha, essa comida que eu comi era comida kasher. E esse Dr. Fuchs vai fazer tshuva, ele vai voltar para o judaísmo. Que esses glóbulos brancos são originários de comida kasher. Então isso vai fazer com que ele volte para o judaísmo. Colocaram os meus glóbulos brancos nele e a pessoa ressuscitou. Ressuscitou e ele pediu para o rabino trazer tefilim para ele. E aí tiveram que fazer não sei que processo no tefilim para imunizar o tefilim. E Bekitsa, depois que ele conseguiu sair do hospital, ele foi junto com o rabino Levi Velimovsky, foi para o Rebbe, e o Rebbe ouviu a história dele próprio, desse Dr. Fuchs, né, que veio com o Rav Velimovsky. O Dr. Fuchs falou, olha, tinham 3 meninos na Yeshiva que salvaram minha vida. Quero voltar para o judaísmo, quero ser um judeu religioso, quero agradecer a Hashem. E ele era um judeu de pai e mãe, tipo, mas nunca se interessou pela religião judaica. Ele e a esposa fizeram tshuva. O Rebbe estava com um vinho, um copo de vinho, kosher brucha, que ele fez a Avdalá, bebeu aquele vinho, sobrou um pouquinho. O Rebbe pediu para trazer para ele uma garrafa de vodka, grande, aquela Smirnoff antiga, que era, não sei, 1 litro, o tamanho assim, era da Rússia mesmo. E o Rebbe abriu a garrafa, colocou aquele
vinho que sobrou dele do copo da bênção, com a sobruche, jogou dentro da vodka, já ficou uma vodka assim avermelhada com vinho do Rebbe. O Rebbe falou, olha, essa vai ser a brachá para esses meninos que te salvaram a vida, leva essa garrafa para eles. Aí imagina que o Rabino Levi chega em Israel com a garrafa, chama a gente na Shiva, ele fala, olha, em primeiro lugar, a garrafa é minha, o conteúdo é de vocês, me fala como vocês querem isso. Vocês querem, cada um traz a garrafinha dele, mas essa garrafa vai ficar de troféu no Bet Chabad, que o Rebbe deu uma garrafa por terem feito toda essa meftzah. Aí eu falei, olha, a gente quer conversar com um desses grandes rabinos que viviam na época em Israel, e ele chamava Rav Notke Barkan. Ele era rabino da Lituânia, ele era um Chabad assim, ele era o rabino da comunidade Chabad da Lituânia, ele passou comunistas lá e teve histórias assim incríveis. E a gente quer levar essa garrafa para casa dele, nós vamos fazer lá um Farbrengen, vamos beber todo o conteúdo dessa garrafa, Shalom Alisrael. E aí a gente não vai guardar, porque depois chega a Pesach, uma vodka verdadeira, chega a Pesach teria que vender para o Goi. E a gente não ia vender para o Goi a vodka do Rebbe. Então falamos, vamos beber essa vodka, Shalom Alisrael. E aí nós fomos para Lud, para a casa desse Rav Notke Barkan. Chegamos lá sem avisar e falamos para ele, olha, tem aqui uma garrafa de vodka do Rebbe. Ele quase que teve um desmaio. Aí na hora ele trouxe a gente para dentro da casa e falou, vamos fazer um Farbrengen. E cortou lá uns tomatinhos, umas cebolinhas e fez uma saladinha e fizemos o Farbrengen. Ele contou uma história, mas eu vou ter que terminar depois dessa história porque já está ficando... Contou pra gente uma história muito, muito interessante que aconteceu no país dele, na Lituânia. Ele falou que na época, quando ele era pequeno, tinha uma cidadezinha do interior. Ele falou o nome da cidade, eu não me lembro agora, que já faz muito tempo. E naquela cidadezinha do interior tinha duas pessoas que eles estavam num nível que dois meninos que estudaram na Yeshiva, e eles eram pessoas assim estudiosas, mas ele tinha um bom caráter, ele era um estudioso da Torá com um bom coração, o outro ele era um estudioso da Torá com um mau caráter. Nós sabemos, dizem nossos sábios, a Torá pode ser um remédio que te salva a vida, ou pode ser um veneno que mata a pessoa antes da hora. Então, às vezes é melhor não estudar do que Deus me livre de estudar para se exibir. Estudar para se sentir importante, para se sentir grande, para pisar no outro. Então lá tinha esses dois extremos. Um sábio, ele era um sábio, um jovem sábio, que ele tinha um bom coração, ele ajudava todo mundo. E tinha dois ricaços na cidade, com duas filhas, que eram duas princesas. E os dois queriam que a filha se casasse com esse rabino que tinha um bom coração. Só que ele podia se casar com uma só, então ele conheceu as duas. Se casou com uma, e o pai da outra foi para um convento, comprou uma roupa de padre e falou, um dia esse cara vai precisar de mim, e aí eu vou aprontar para ele, vou acabar com ele. E guardou essa roupa de padre. E esse rabino, esse jovem rabino, era uma pessoa muito boa, então todo mundo que tinha dificuldades na cidade, a pessoa estava no desespero, depois que tentou tudo, ia para ele, e o sogro dele era muito rico, então ele pedia dinheiro para o sogro, para dar para tzedakah, e o sogro foi se desgastando um pouco com isso. Falou, olha, você é muito bonzinho, todo mundo que te pede você dá. Tem que ter mais critérios. E ele falou, como critérios você pode ter com tijolos e madeira, mas agora com seres humanos, né? A pessoa está precisando, coitado. Imagina se fosse você no lugar dele. Até que chegou uma vez que veio uma família que, Deus me livre, eles estavam endividados com o senhor feudal. Se eles não pagavam aquela dívida, eles seriam colocados na cadeia, e Deus me livre,
as leis europeias eram muito rígidas, né? Se a pessoa não tinha dívidas, Deus me livre, até hoje em Israel, até também assim que a lei inglesa. Então, na prática, a pessoa explicou para esse jovem rabino, explicou para ele tudo o que vai acontecer para ele e para a família dele se ele não consegue pagar essa dívida. Aí o menino pediu para o sogro dele, o sogro falou, olha, já não adianta, depois vai ter outro, vai ter outro. Ele não tinha escolha, ele foi pro outro ricaço, que era o pai daquela menina que ele não quis se casar com ela. Aí essa pessoa falou, olha, eu estava te esperando, eu sabia que um dia isso iria acontecer porque você tem muito bom coração. Você ajuda todo mundo. E o seu sogro não iria aguentar isso a vida inteira, ele iria se desgastar um dia e você precisaria de mim. Então está aqui a minha condição. Eu vou colocar o dinheiro nessa mesa. E está aqui a roupa do padre. Você vai vestir essa roupa de padre, você vai fazer um desfile pela cidade inteira, vai voltar para cá e você pega o dinheiro aqui da mesa. Colocou a roupa do padre em cima da mesa, o dinheiro em cima da mesa e foi embora. Então, o menino pensou agora, por um lado, se ele fizer um desfile na cidade com roupa de padre, acabou. Ele perde a família, perde tudo. Imagina, todo mundo vai falar, o rabino enlouqueceu, o rabino virou padre, o rabino se converteu ao cristianismo. Imagina o que vão falar. A vida inteira vão sempre estar em dúvida. Por outro lado, ele se lembrou das faces daquela família. Como ele pode deixar aquela família morrer por causa da honra dele. Ele pegou a roupa de padre, se vestiu, o ricaço que já estava do lado de fora esperando a decisão dele, viu que ele saiu com a roupa de padre, já mandou os funcionários dele para bater de porta em porta, no bairro judaico da cidade, né? O bairro judeu da cidade, ele tinha que fazer esse desfile, bater de porta em porta e avisar que o rabino se converteu ao cristianismo. E as pessoas não acreditavam, como pode ser um rabino tão bonzinho, tão bom coração, tão bom caráter, e foi lá para a igreja rezar para a estátua e discutiam, xingavam, e de repente passava o rabino vestido de padre na frente de todo mundo. Aí esses funcionários do ricaço já iam para as próximas casas, iam batendo na porta, falando, olha, bem, o rabino se converteu ao cristianismo. Até que ele passa do lado da casa dele e ele vê lá todo mundo sentado no chão com velas acesas, falando Kadesh, falando Teilim, como se ele tivesse já falecido. Ele vê a esposa e o sogro, até que ele dá a volta em toda a parte judaica da cidade, volta para a casa dele, tira a roupa de padre, coloca a roupa dele de volta, continua vivendo como se nada tivesse acontecido. E todo mundo fala, olha, vai saber, um centro psiquiátrico desconhecido, ninguém sabe o que aconteceu lá. E ele não ia falar Leshonará do outro, ele não queria... Quer dizer, primeiro entregou o dinheiro para a família, né? Para aquela família que precisava. Depois voltou para a casa dele. Não, desculpa, uma parte da história eu vou ter que corrigir. Ele volta para a casa do ricaço, pegou o dinheiro para dar para a família, tirou a roupa para deixar lá. O ricaço falou, não, eu comprei essa roupa só para isso, pode levá-la com você, não vou mais precisar disso. Aí ele preferiu levar porque dado o cara queria aprontar para ele de novo, então é melhor levar, não deixar a sedução lá na frente do outro, né? Então levou, chegou na casa, entregou primeiro o dinheiro para a família que estava precisando, depois chegou na casa dele, jogou essa roupa lá num cantinho e ficou por isso mesmo, voltou à vida normal. Todo mundo achou que era um surto psiquiátrico raríssimo, ninguém entendeu o que tinha acontecido, a vida voltou ao normal. E passou algum tempo e o rabino estava precisando de umas camisas e esse pano da roupa do padre era um pano muito caro. Aí ele pegou a roupa que ele tinha ganho, né? Levou para o alfaiate e pediu para o alfaiate fazer uma camisa para ele. Aí o alfaiate olhou aquele pano e falou, uau, esse pano ninguém tem, uma seda especial que só os padres têm, esse tipo de seda, é um pano muito importante. E o alfaiate falou, sabe o que? Você dá esse pano para mim porque eu já estou velho, eu quero fazer a minha mortalha com um pano tão bonito. E eu
te dou 3, 4 camisas, eu te faço com outro tipo de pano. E para ele tanto fazer, para o rabino tanto faz, né? Vai ser a camisa de seda ou camisa de algodão e não sei que tecidos que tinha lá, linho. E falou, tá bom, então pega essa para você e faz para mim 4 camisas de tecido normal. E aquele alfaiate era uma pessoa muito, Deus me livre, uma pessoa muito ruim, que fez muita coisa errada. E ele fez a mortalha dele com aquela roupa e faleceu. Depois enterraram ele com aquela mortalha e ele aparece no sonho do rabino. Eu falo, olha, desculpa, né? Estou me batendo aqui no dedinho do pé esquerdo. E o rabino acorda de manhã, fala um sonho estranho. Na outra noite ele dorme de novo, aparece seu alfaiate de novo, estou me batendo no dedinho do pé esquerdo. O terceiro dia a mesma coisa. Ele não sabe o que fazer. Então ele viajou para um tzadik e ele falou, olha, alguma coisa está acontecendo aí no mundo espiritual, não estou sabendo, né? Mas olha, pessoas aparecem no meu sonho, me repassam essa mensagem. Aí o tzadik, ele falou, então vamos fazer um dintor, vamos fazer um julgamento. Fez uma merritza, um biombo, convocou aquele alfaiate para um julgamento, para um tribunal rabínico, dintorá. E de repente se ouve um grito atrás do biombo, e o alfaiate falou, estão me batendo aqui no dedinho do pé esquerdo. A mesma coisa que ele tinha falado no sonho. Aí o tzadik fala para ele, sabe, você se lembra de tudo que você fez quando você estava vivo? Que até os goiim tinham vergonha de passar na frente da sua alfaiataria. Então, o que estão te batendo no dedinho do pé esquerdo, aproveita, porque tinham que estar te batendo no corpo inteiro, que você está passando por uma retificação. Mas uma roupa que foi feita por meio dela, um favor para um judeu, isso os anjos da morte eles não conseguem tocar. Então você tem que aproveitar que você está tendo desconto por causa dessa mortalha que você colocou. Só que lá no dedinho estava faltando um pedacinho de pano, ele colocou outra coisa. Então eles conseguiram pegar ele só lá. Então essa história, depois que ele contou pra gente, ele falou uma história verídica que aconteceu na cidadezinha perto da cidade dele. Ele falou, vocês 3, vocês salvaram um judeu com o corpo de vocês. Então, um corpo que fez um favor para um judeu, se até a roupa que fez um favor para um judeu, nenhum anjo da morte consegue tocar, o corpo que fez um favor para um judeu, nenhum malach lá consegue tocar. Então, essa história que ele contou para a gente tomou a vodka do Rabi com o vinho do Rabi, levamos a garrafa vazia para o Levi Vilimovski, que está lá até hoje, troféu no Beit Chabad de Chalon. Mas essa era a nossa yeshiva. A gente estudava a Torá lá 16 horas por dia, estudava 4 horas de Hassidut, 12 horas de Nigle é Gemara e Shulchan Aruch. Estudava, não tinha o que fazer na cidade de Farrabat, tinha um lugar que vendia um café com leite, mas era só o café com leite. Mas se alguém tinha muito dinheiro, tinha uma bolachinha também. Mas isso era tudo que tinha. Que não era o seu caso, né? Que não era o meu caso de ter. Até. Assim, a gente não vivia nesse mundo material. Assim, não sabia o que era o mundo material. Estava totalmente assim no mundo superior. Então, já chegamos a 1 hora de aula. Então, gente. Que Hashem dê para todos vocês muito sucesso, muita saúde, muito dinheiro, felicidades judaicas de toda a família, grandes milagres em grande estilo e muita alegria. Atzlacha, briut, panasá beshefa. Ale bruchas fanale, rabes fanale, zeitin, loitale, kavonas, metale, pratim, lemata, masrat, fachim, vanecha, mezon, reviche. Bekol tov.